Olá, queridos! Uma excelente noite! Que o Espírito Santo esteja sempre manifestando e permanecendo dentro dos vossos corações. Estamos agora no quarto dia de uma vida com propósitos. Ontem nós fizemos aí uma live bem pequena, durou muito pouco. Eu acredito que foi um pouco mais de 1h50, 1h59. Mas a verdade é que, estando na presença do Rei, estando na presença do Criador, o tempo acaba passando e é maravilhoso falar sobre ele. Porém, serei prudente e tentarei encurtar o máximo possível de modo que não se alongue e acabe que por não se tornar cansativo. A imagem do vídeo de ontem ela ficou um pouquinho ruim. Eu acredito que foi a luz, da forma como eu filmei, e a luz bateu e acabou ficando ruim. Aí eu pensei, olha, eu acho que vou refazer o vídeo, né? Não faz sentido eu postar um vídeo na internet com essa qualidade de imagem. Mas aí quando eu vi o tempo que o vídeo tinha durado, eu achei que eu não seria capaz, eu não daria conta de continuar me ouvindo por mais de 2 horas. Então, para por aí. Vamos tentar encurtar o vídeo o máximo possível, manter na casa dos 25, 30 minutos e vamos seguir, beleza? Vamos lá, o quarto capítulo, ele diz assim: criado para ser eterno. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Isso está escrito em Eclesiastes 3, verso 11. Isso quer dizer que nós somos condicionados a viver eternamente. O nosso consciente sabe disso, o nosso consciente sente disso, e por isso que a gente tem dificuldade de se apegar a... De dificuldade não, a gente acaba insistindo sempre, se apegando a um fôlego de vida, a um fôlego de esperança, a um fio de esperança. A gente nunca quer se dar por vencido no que diz respeito à morte. E a gente nunca pensa sobre a morte. É como se a morte não existisse, embora essa cá entre nós seja a única certeza de que realmente nós temos, de que um dia tudo isso vai findar. Porém, um cara chamado Abraham Lincoln disse: Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que este existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Seguindo a leitura do livro, o subtítulo diz: Esta vida não é tudo o que temos. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é, como disse Thomas Blauer, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano, em Eclesiastes 3:11. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou segundo a sua imagem, para viver eternamente. Isso está lá em Gênesis 1:26. Somos feitos à imagem e à semelhança do Criador. Logo, nós somos condicionados a viver eternamente. E nós compreendemos isso como uma verdade absoluta, e ela é. Por isso nós temos tanta dificuldade em compreender e aceitar ou em pensar em relação à morte. Continuando o livro. Embora saibamos que com o tempo todos morremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia nosso coração irá parar de bater, então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso corpo futuro como casa. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, verso 1, de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Esta casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Tem uma parábola do Lázaro e do rico, e em algum momento eu vou me buscar, saber um pouquinho sobre ela, mas é muito sobre isso, né? Procura depois, sobre Lázaro e o rico. É muito linda. E é muito do que está escrito aqui.
Vamos lá. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele lá na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. C.S. Lewis, esse é o autor de As Crônicas de Nárnia, o diretor, o escritor, disse: existem apenas dois tipos de pessoas, as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolher viver sem Ele neste mundo. Dá-se aí o livre-arbítrio. As nossas escolhas, quem fazemos somos nós. Porém, a palavra, a vida, a literatura, a música, tudo, a arte, ela está sempre nos dizendo qual o caminho que nós devemos seguir. Porém, nós sempre temos o hábito de ser resistente, resilientes daquilo que nós não deveríamos ser, que é a palavra, que é o evangelho, que é Cristo. Logo, tendo um comportamento assim, com certeza nós passaremos a eternidade sem o eterno. Porém, tendo um comportamento diferente disso, cá entre nós, passaremos a eternidade com o eterno. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e o agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. Sobre a luz da eternidade, todos os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro, o tempo, e passa a viver e passa a dar maior valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, em vez de valorizar a fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, modismos e valores populares já não é tão importante. Paulo disse em Filipenses 3:7 o seguinte: antigamente, eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, aí sim, eu sugeriria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações de longo prazo, mas, e isto faz toda a diferença, a morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade, por isso existem consequências eternas para tudo que você faz aqui. Cada ato da nossa vida faz soar um acorde na eternidade. É importante que nós nos preocupamos qual é a música que nós estamos tocando aqui, porque a música que nós tocamos aqui é a música que nós vamos dançar lá, de uma forma bem simples. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio no curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e, no coração, o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam ser expressas, que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que, neste exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu, seremos reunidos com os fiéis, amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que com certeza apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus. E Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia, Jesus dirá:
Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Isso está em Mateus 25, verso 34. O escritor das Crônicas de Nárnia expressa o conceito de eternidade na última página do filme ou do livro, uma série de histórias infantis que formam uma coletânea. E lá ele diz assim: para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, esse foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e no qual cada capítulo é muito melhor que o anterior. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de uma vida, de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Salmos 33, verso 11. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo e superficiais, baseados na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar da morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, como se ela fosse inevitável. Isso está em Eclesiastes 7, verso 2. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento do seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o nascimento na vida eterna. A Bíblia diz: este mundo não é a nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras desta vida definem o destino do que está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe de nosso lar eterno, no céu com Jesus. Isso está em 2 Coríntios, versos 5, 6. Repetindo, em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras desta vida definem o destino da que está por vir. As obras desta vida definem o destino da que está por vir. Devemos compreender, aspas, que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. Fecha aspas. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. Mateus Henry, em seu comentário de toda a Bíblia, o comentário que ele fez, é um escritor da palavra, talvez uma outra versão da Bíblia, que seria uma versão de 1721, diz, entre aspas, é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. E assim termina o 4º dia. E o pensamento do dia, o pensamento sobre o meu propósito de vida. Pensando sobre o meu propósito de vida. O tema para a reflexão é: há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. O versículo para memorizar é: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja. Mas, se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. Isso está em 1 João, capítulo 2, verso 17. É importante, na medida do possível, em relação ao versículo para memorizar, que não se apeguem somente a esse versículo. Sim, memorize-o, mas é importante saber em que contexto ele se enquadra.
Então, quando você for ler, por exemplo, João, capítulo 2, verso 17, você vai ver que existe um antes, existe um depois. Aí você consegue entender com mais precisão o que esse verso realmente está querendo dizer. Ele se enquadra muito bem no capítulo que nós lemos. Mas é importante saber que na palavra, qual que era o contexto desse verso na palavra. Isso nos dá uma compreensão muito grande do que ele realmente significa para nós, embora o autor conseguiu com muita clareza trazer o que ele representa. Repetido, o versículo para memorizar é: este mundo está desaparecendo justamente com tudo o que ele almeja, mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. Agora a pergunta para meditar: já que fui feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje devo parar de fazer, e qual a única coisa que devo começar a fazer? Repetindo: já que fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual a única coisa que devo começar a fazer? Começar a fazer, eu digo: louvar, honrar, ler a palavra, se dedicar ao próximo, ajudar ao próximo, ser uma pessoa humilde, uma pessoa que tenha compaixão, uma pessoa que fale de Cristo, que fale do Evangelho e por aí vai. Agora, sobre o que deixar de fazer, é muito pessoal, mas com certeza vale a pena refletir sobre isso. Fim do 4º capítulo, e com certeza economizamos um tempo enorme e compensamos o tempo do vídeo de hoje. Então até amanhã, um grande abraço e fique com Deus!